Bíblia, King James Fiel. Gênesis, capítulo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus a luz, que isto era bom, e Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite. E houve a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. E Deus chamou ao firmamento o céu, e houve a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: deixe as águas sobre o céu em um lugar, e apareça o solo seco. E assim foi. E chamou Deus ao solo seco de terra, e o ajuntamento das águas ele chamou mares. E Deus viu que isto era bom. E disse Deus: deixe a terra trazer a relva, a erva produzindo semente, e a árvore frutífera, produzindo fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja em si mesma sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu a relva e a erva que dava semente segundo a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. Houve a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luzes no firmamento do céu, para dividir o dia da noite, e que sejam por sinais, e para estações, e para dias e anos, e que eles sejam por luzes no firmamento do céu, para dar luz sobre a terra. E assim foi. E fez Deus duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas. E Deus os colocou no firmamento do céu para dar luz sobre a terra, e para governar sobre o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que isto era bom. Houve a tarde e a manhã, o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas ambudamente criaturas viventes que se movem, e as aves que possam voar acima da terra, no vasto firmamento do céu. E Deus criou grandes baleias e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente, segundo a sua espécie, e toda ave alada segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E Deus abençoou, dizendo: sede frutíferos, e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E houve a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produza criaturas viventes segundo as suas espécies, gado e seres rastejantes, e animais da terra, segundo a sua espécie. E assim foi. E fez Deus os animais da terra, segundo a sua espécie, e o gado, segundo a sua espécie, e tudo que rasteja sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu,
e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea, ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede frutíferos, e multiplicai-vos, e reabasteça a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore na qual está o fruto, de uma árvore que produz semente. Para vós será para alimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida, eu tenho dado toda a erva verde para alimento. E assim foi. E Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. E houve a tarde e a manhã, o sexto dia.